Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ego Top Podcast. E hoje é um episódio especial, porque a gente está encerrando a nossa primeira temporada. Mas assim, não precisa ficar triste, tá, gente? Vem uma segunda temporada aí. Só que hoje também é um dia especial, porque a gente vai conversar com uma empresária paraense, fazendo sucesso aqui em São Paulo, vendendo a Amazônia. Como todo mundo que passa aqui, que eu já falei para vocês, que só vai passar aqui pessoas de sucesso para inspirar vocês. E a Marina Cabral, que está aqui, dona do Kombu, Produtos da Amazônia. Marina, te apresenta para o pessoal que não te conhece, fala um pouquinho aí do teu negócio. Prazer estar aqui. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A Kombu, ela nasceu há uma década atrás. Eu sempre falo que é uma mistura de oportunidade com necessidade. A gente estava até conversando antes de começar a gravação, a gente até parou, porque senão o assunto ia terminar. Mas, há 10 anos atrás, eu estou fora de Belém, tem quase 20. Eu tenho 45 anos, estou há quase 20 fora de Belém, 2 anos em Santa Catarina e os outros 18 aqui em São Paulo. Tu foi primeiro para Santa Catarina. Eu vim primeiro para cá, depois eu fui para lá, depois eu fui para cá, deu uma passeada. Não é daquela leva que o pessoal estava indo em peso para Santa Catarina, parece? Não, eu sou de antes. De antes. Eu sou antes da leva, quando a galera começou a descer em peso lá, eu rasguei. Mas não foi por causa disso, foram por conta de outras questões pessoais minhas. Uhum. Mas foi uma mistura de oportunidade com necessidade. Estava te contando, eu sou formada em comunicação, trabalhei muitos anos com produção de TV lá em Belém. Passei por várias agências, emissoras de TV, rádio, produtoras, enfim. E vim para cá, para São Paulo, dei continuidade, continuei estudando, fiz pós-graduação. Mas eu sou casada, né? Vou fazer 20 anos. Também. Eu tô com meu marido. Ele é de Belém. A gente saiu de Belém juntos. E a gente casou, etc., resolveu ter uma filha. E, infelizmente, quando você vai... Tudo na vida, toda escolha é uma renúncia, né? Uhum. Quando você sai de Belém, você se abre para novas oportunidades, mas você perde uma série de coisas, né? O convívio com a sua família, com seus amigos, aquela amizade, aquela dinâmica que tem em Belém, de você estar sempre... É o que a gente fala aí, os meus amigos, desce aí que eu tô passando, né? Que isso tem muito em Belém. Desce que eu tô chegando, vamos ali, vamos tomar chuva, comer um churrasquinho. Isso você perde aqui em São Paulo. E uma das coisas que você perde aqui em São Paulo é que você deixa de ter uma rede de apoio. Meu marido é médico, é plantonista, vive em hospital, madrugadas, etc e tal. E eu não me via mais trabalhando com produção de TV, que é uma coisa que você vara a madrugada, né? A marca começa às 7 horas da manhã, você termina 3 da manhã do dia seguinte. E eu não me enxergava fazendo isso com uma filha pequena, sem uma rede de apoio. Então, foi uma coisa que começou a me preocupar na minha gravidez. Eu estava terminando uma pós-graduação de produção executiva e gestão em TV, mas me deu uma preocupação de como é que eu ia gerir aquilo. Porque a decisão de ter um filho foi uma coisa muito planejada e, para mim, a minha maternidade é uma maternidade com muita responsabilidade. E eu decidi que eu tinha que abrir meus horizontes. E eu sempre tive vontade de empreender. Sempre. E é uma coisa que eu sempre falava pro meu marido, me matava de trabalhar. E eu falava, gente, eu podia estar fazendo isso por mim, não pelos outros, né? E eu sempre tive vontade de empreender. Aí vem toda aquela questão. Aí daquela história pessoal, eu sempre comi muito bem, meu pai sempre cozinhou muito bem. Eu sempre gostei de cozinhar. Quando eu fui embora de Belém, que eu fui morar em Florianópolis, eu era lisíssima. Não tinha dinheiro para comer fora, não tinha papai fazendo comida, meu pai já até falecido, mas enfim, não tinha aquela casa de vó para comer no final de semana, aquela comida maravilhosa. E eu sempre digo, gente, tudo é habilidade que você desenvolve. Eu aprendi a cozinhar e tenho um paladar bem elaborado, e não no sentido de, não tem nada a ver com comida cara, tem a ver com uma comida bem feita. E, enfim, e sempre fui muito a restaurante aqui em São Paulo. É uma coisa que, depois que passou a fase da lisura, eu cheguei com essa fartura, aí eu comecei realmente a frequentar uma coisa que eu gosto muito, frequentar restaurante. E não sei por quê, né? As pessoas sempre chegam e perguntam, mas você é da onde? Você é do norte, você é de Belém, é paraense, né? Você fala, o biscoito de castanha entrega. E a gente sempre trocava muita ideia com dono de restaurante, ou com garçom, com maître, com hostess, com quem quer que fosse. E sempre surgia esse assunto. Poxa,
não tem ninguém que forneça tucupi, açaí. Poxa, não tem ninguém. Até tem a fulana, tem um rapaz ali que de vez em quando vende, mas aí você bota no cardápio e o cara desaparece. E aquilo foi ficando. Aí chega naquele momento crucial que eu estava te contando, que é justamente você ver uma oportunidade de mercado e aquilo cruzar com uma necessidade pessoal sua, que veio junto com a minha maternidade. Então, eu parei de trabalhar quando a minha filha nasceu, porque eu efetivamente não tinha com quem deixá-la e não ia deixar uma recém-nascida com babá. Eu queria amamentar, queria ficar com ela, acompanhar o desenvolvimento dela. Mas aí eu comecei a estudar. Aí eu fui estudar administração. Fiz administração, depois eu fiz gastronomia. Isso tudo, obviamente, né, entendendo que eu tive uma oportunidade. Eu sempre falo... Parece fácil, mas é fácil quando você tem a oportunidade de, né, fazer esses cursos, ter condições financeiras e de tempo. E a minha filha começou a ir para o colégio, então na hora que ela ia para o colégio eu comecei a estudar e comecei plano de negócio, comecei a fazer pesquisa. Só que assim, tem 2 pontos. O pulo do gato de eu ter dado sorte que nesse momento o próprio Estado do Pará, né, a Depará, os órgãos fiscalizadores e reguladores começarem a ir em cima, né? Você teve um processo que começou com açaí, com a história do barbeiro, né? Que da minha época, não é da tua época, que você é novinha, eu sou uma velhinha. Mas na minha época, eram as baiuquinhas que vendiam açaí, meio que de qualquer jeito, não todas, mas muitas. Então você teve uma profissionalização maravilhosa das vendas de açaí, botando o que tem que ser feito quando você vende comida, né? A questão da higiene, da saúde, da preocupação, principalmente com o barbeiro, que o barbeiro mata. E depois isso veio uma leva acontecendo com o tucupi e com vários outros produtos e aquilo se desenvolvendo dentro do próprio estado. Então isso foi uma sorte, né? Eu fui para Belém, eu passei 8 meses fazendo pesquisa, eu fui 6 vezes a Belém 8 meses. Caramba. Aí, bolso próprio, dinheiro, aí juntando dinheiro, isso já vinha num processo de 10 anos juntando dinheiro. Nossa! Não tem herança, não tem papai, não tem sogro rico, não tem marido, nada. Eu e meu marido ali juntando os troquinhos para realmente, efetivamente, abrir uma coisa para mim, era uma coisa que a gente queria muito. Então, muita renúncia. Também. Muita renúncia. E fui em 8 meses, eu fui 6 vezes a Belém, visitar fábricas, conhecer gente, rodar. Até porque você chega e fala... chega na fábrica de tucupi. Eu quero redistribuir isso em São Paulo. Lá vem mais uma. Lá vem. Moça, tá. Então, para você quebrar essa desconfiança de determinados fornecedores, que eles têm um interesse muito... Para eles, o que roda? São as redes de supermercado de Belém, que isso é muito legal em Belém. As grandes redes compram tucupi. Sim. Né? Compram goma de mandioca, compram as farinhas. E você conseguir quebrar isso demorou um tempo para entenderem a seriedade do que eu queria fazer do meu negócio. Porque ninguém faz isso, na realidade, não existe uma distribuidora em nenhum outro lugar do Brasil. Você tem lojas, tem empórios, tem mercearias maravilhosas que vieram depois de mim. E isso é maravilhoso, você gerar esse ciclo. Mas foi uma coisa solitária, de você ir atrás. E também, ao mesmo tempo que eu dei essa sorte de estar tendo essa profissionalização, teve uma questão de desenvolver a questão logística. Infelizmente, a gente vive num país que tem 2 companhias aéreas e meia, e não me interessa trabalhar com aéreo, porque a minha ideia foi trabalhar com toneladas, e que, infelizmente, só trabalha com rodoviário. A gente não tem trem, não me pergunte por quê, a resposta até sei, mas não vamos nem entrar nisso. Mas só trabalho com rodoviário. Então, ir atrás, descobrir, eu trabalho com caminhão congelado, frigorífico, menos 25. Caramba. Então, você entender de legislação, estudar legislação interna em São Paulo, onde abrir, o que você pode fazer, ruído, zoneamento urbano, e ir atrás de toda essa questão de logística, estudar a parte de nutrição. Foi um trabalho, mas foi um trabalho como deve ser feito, um plano de negócios, você conversar, você ver, você entender como é que o negócio funciona. E isso foi todo parte de um processo. Até abrir. Agora é dia 3 de março. Fazem 8 anos que a gente assinou o contrato, que saiu o contrato social efetivamente. A gente já estava funcionando há um mês antes. Então, a Combo agora faz 8 anos de funcionamento. Que massa! E foi um negócio que deu muito certo. Não tô rica, não tô milionária, infelizmente.
Mas tá caminhando pra lá, tá caminhando Mas pra a gente está trabalhando de uma forma honesta, de uma forma bacana, sabe? Dá lucro, funciona, rende e tem muito espaço para abrir ainda, muito Tem espaço muito, para abrir né? ainda. Tem sim. Teve assim... Então, vocês são uma distribuidora mesmo, né, Marina? Não O é uma loja de que acontece? Nós abrimos como distribuidora um estoque lá no Alto do Ipiranga. Um quadradão, enfim, simples estoque, do jeito que tem que ser. Eu mandei fazer 100 sacolas térmicas lindas com a logo da loja, botava um item de cada, botava batonzinho, me arrumava e ia de porta em porta. Porque não sou apadrinhada de ninguém, não conheço ninguém, não sou famosa, não tenho amigo na gastronomia. Então, fui lá, porta em porta, fazer Bacana. comercial, apresentar, mostrar. 1 ano fazendo isso. Foram Nossa. mais de 100 restaurantes. Eu colocava uma meta de 3 a 4 restaurantes por dia, às vezes dava menos, às vezes eu conseguia fazer os 4, ligava, oi, tudo bem, meu nome é Marina Cabral. As pessoas me recebiam, porque, assim, eu te digo 2, 3 restaurantes que não me receberam. Todos, a grande, 99,9 me recebiam. Os chefes, quando estavam disponíveis, vinham conversar, porque são pessoas profissionais que têm interesse. Mas eu senti uma resistência enorme. Uma resistência enorme deles falando, não, você já veio aqui. Aí eu comprei um iPad para mostrar as fotos da distribuidora, etc e tal. Começou a rodar. Há 6, 7, 8 meses eu ali. Ainda nesse trabalho de porta a porta. De porta a porta e pagando as contas, cobrindo o custo, a energia rodando, enfim. E começou a rodar. Quando começou a rodar, aí, por exemplo, o restaurante X colocou no cardápio. Aí ele mandava a assessoria de imprensa dele divulgar que agora o restaurante X estava com prato, com tucupi, com... Isso começou a rodar. Aí os jornalistas começaram a virem atrás de mim. Perdão. E começou a dar matéria, procurar, etc e tal. Mas da feita que saiu, a primeira vez eu lembro que saiu foi no caderno do Estadão, Paladar. Saiu uma matéria para ser uma nota, virou uma matéria de capa. Nossa. Eu tenho guardada. A Casa do Tucupi, foi na Paula Boni, uma jornalista maravilhosa, que super apoiou a gente no início. Foi sair essa matéria, os paraísos começaram a bater na minha porta. E era um portão de ferro. Aí eu falava, gente, é uma distribuidora, mas você não pode vender. Eu falava, mano, se eu não te vender, em nome de Nossa Senhora de Nazaré, eu vou estar amaldiçoado, não pode. Abrimos, montamos, fizemos tabela de varejo, aí começamos uma história de fazer entrega. A gente tem Fiorino, bonitinha, congelada para fazer as entregas, tudo certinho. E começou a rodar muito. Os clientes começaram a vir demais dentro da loja. E não só o paraense. O pessoal fala, vende para... Primeiro que a gente não vende comida do Pará, a gente vende comida da Amazônia. Eu tenho produtos do Acre, do estado do Amazonas e do Pará. Então, começou a ter essa demanda, só que as pessoas vinham no meu estoque, isso não pode, pela legislação, não pode, não posso estar com gente rodando no meu estoque. Aí eu aluguei um galpão no bairro da Bela Vista, de quase 200 metros, metemos uma parede, montamos uma frente de loja, colocamos os freezers adequados, com aquela porta de vidro, etc e tal. E lá nós temos, hoje em dia, então, eu abri com o intuito de ser uma distribuidora. Meu objetivo era restaurantes, faculdades, universidades, escolas de gastronomia. E é isso. A gente atende faculdades do Brasil todo, hotéis do Brasil todo, e era esse o nosso intuito. E no início isso foi bom, porque quando você trabalha com essa galera, por exemplo, eu trabalho com uma série de hotéis, os maiores hotéis de luxo do Brasil. Então, eles trabalham com certificações, como o ISO, né? Então, para você entrar no Grupo Pão de Açúcar, no Carrefour, você tem que ter uma série de exigências de legislação sanitária, de cuidado. Então, foi muito legal, porque desde o início a gente sempre trabalhou dessa forma, e a gente conseguiu esse tipo de legislação, a gente conseguiu se adequar, tá sempre tudo ali. Então, hoje em dia, a gente só colhe fruto. Que massa. Então, veio a frente de loja, aí você tem outro público para lidar. O varejo é diferente, coloca mais funcionário, porque o dia todo o povo vai ter na porta. Então, assim, tem um cliente do norte que ele chega, ele entra, ele compra, ele pega, quero teste do tucupi, quero chicória, quero não sei o que, vai embora. Chicória. Eu queria perfume de chicória. Eu queria um perfume de chicória. É bom demais, demais. E tem aquele cliente que, às vezes, eu tô sentada trabalhando,
Aí entra aquele cliente, aí a funcionária pergunta, o que eu posso lhe ajudar? Vim conhecer. Quando o cliente fala, eu vim conhecer, eu já levanto. Porque é o cliente que quer aula. O cliente que quer conhecer é o cliente que é o paulistano, que, assim, a melhor coisa das pessoas em São Paulo, que eu acho maravilhoso, é que eles são muito abertos a qualquer tipo de gastronomia. Não é à toa. Né? Então, eles têm muito interesse em conhecer, eles têm muito interesse pela comida da Amazônia, pelos nossos costumes, eles têm vontade de nos visitar. A gente faz o tempo todo. Eu já falei que eu vou fazer um folder, Marina indica, o que eu faço em Belém? Aí fica, anota aí, vai no Black Dog, vai no Bar do Parque, tem que ir na Ilha do Combu. A gente faz a listinha, vai para Mosqueiro, conhece o Hotel Farol, a Marina indica. Olha que é que turística. Chique. Olha, Marina, já tem até uma sugestão aqui para tu botar na tua lista. Qual é? A minha irmã tem uma empresa de turismo sustentável em Ananindeua, nas ilhas de Ananindeua. Então eu já passo tudo para ela. É a Grão-Ipá, gente, vamos lá. Bacana. Tô logo indicando. Ilha de Ananindeua? Sabias que tem? Não. Olha, já vou fazer propaganda aqui. Ananindeua eu só conheço a BR. Tem um conjunto, complexo de ilhas, são 14 ilhas. Se eu estiver errado, por favor, gente, não me crucifiquem. Mas é um conjunto são várias ilhas, comunidades mesmo, e tem um porto lá no Curuçambá, que sai o barco e vai para lá. E a minha irmã tem um trabalho que desenvolve lá de turismo nas ilhas, turismo sustentável, ecológico, é a Grão-Ipá. E aí ela tá nesse processo de desenvolver o turismo. Aí agora o prefeito de Ananindeua, o Daniel, né, eu acho que é um dos melhores, assim, de verdade, não é puxando o saco não, nem moro mais lá, mas ele tá fazendo um trabalho muito bacana e ele tá focando em desenvolver esse turismo lá, que a Ananindeua não tem muito isso, né? E é o caminho, gente. É o caminho, eu vejo o movimento Cotijuba, você tem Colônia Ticano, você tem uma série de coisas, mas ainda falta muito investimento. Falta. Ainda falta muito investimento, mas eu vejo um movimento maravilhoso, uma série de coisas acontecendo por ali. Muito massa. É muito bacana. Mas voltando para a questão do varejo, então você tem uma mudança aí de postura, de atendimento, então a gente faz muita entrega, então teve todo um rearranjo, o que para mim foi muito interessante. Até porque quando veio a pandemia, os meus clientes, atacado, revenda, sumiram, desapareceram. O cara do restaurante vai vender delivery, ele vai se preocupar com que dá uma lucratividade maior para ele, com arroz, com feijão, com bife. Não com uma redução de tucupi, né, com drink de açaí. Né? E foi o que me salvou na pandemia, foi o varejo. Olha. Que a gente teve uma outra virada de chave. Teve que se readequar, mudamos o nosso site, fizemos e-commerce, né, até porque a gente teve uma sobrecarga de WhatsApp. Aí tem toda uma questão de como lidar com o WhatsApp de uma maneira efetiva. A comunicação é muito... Nossa, olha aí. É importante, muito importante. Eu trabalhei com tempo com franquia, isso me ajudou demais. Com franquias? Trabalhei. Fiz uma pós-graduação na ABF aqui em São Paulo. A sistemática da franquia me interessa quando você fala de gerir, tipo, muitas unidades mantendo padrão. O padrão me interessa, porque você estabelece padrões de qualidade, né, de excelência. E isso é muito legal. E, para mim, comunicação, como comunicadora, a comunicação é uma coisa muito importante, a falada, a escrita. Como você fala com seus clientes, principalmente quando você está vendendo, você tem que ser honesto e tem que deixar muito claro. Lógico que isso a gente aprende ao longo dos anos e aprende como? Errando, né? Eu sempre digo que o erro é um professor que custa caríssimo, mas que ele ensina direitinho. E com a pandemia a gente foi melhorando isso. Então, eu tenho aí um crescimento grande do meu público de varejo. O delivery é o que a gente tinha antigamente de cliente, até principalmente pessoas mais velhas, muito receosas de comprar na internet. Não é que eu fazia supermercado na internet. Mano, eu não vou no supermercado, mas nem lascando. Sério mesmo? De jeito nenhum, tá doido. Só pela internet. Eles entregam em casa, Eles mano. entregam em casa. Eles entregam em casa, mano. O que eu vou fazer? Às vezes, sábado, eu acordei e falei, eu vou escolher um vinho e vou comprar não sei o que pra fazer sábado em casa. Mas aí é um passeio. Mas não é pra voltar segurando caixa de 5 quilos de sabão em pó, papel higiênico, não. Mas esse comportamento que a pandemia trouxe, ele não volta mais atrás. Então, essa questão da compra online, da compra pelo WhatsApp, esse é um comportamento, acabou, veio para ficar, acabou, é isso. Então,
A gente correu atrás desesperadamente na pandemia. Né? Lançamos uma linha de congelados, monta cozinha, chama uma cozinheira maravilhosa, Jussara, que era do Grupo Capim Santo, saiu de lá, vem pra cá, ela é de Belém, lá de Castanhal. Beijo, Sara, te amo, volta. Ela tá lá em Castanhal, volta. Cidade modelo, né? Modelo. Enfim, e a gente se readequou na pandemia, então hoje em dia a gente tem fortíssimo o varejo. Ele é maior que o atacado? Não, jamais será. No atacado a gente tem volume, a gente ganha em volume. Em volume, né? A gente ganha em volume. É muito restaurante, graças a Deus, graças a mim, graças a nós. É muito restaurante hoje em dia trabalhando com a nossa comida. Muito, muito. Mas assim, a tua atuação mesmo, no caso, ela é só em São Paulo ou tu consegue hoje trabalhar para outros lugares? Não, eu vendo para o Rio de Janeiro, vendo para o Rio Grande do Sul, vendo para Santa Catarina. Eu tenho evitado Nordeste. Não que eu não queira. É que o frete fica muito caro. Para eu mandar para lá. Eu acho desonesto. Eu acho que... Ia ter que encarecer muito o preço. Muito preço, não é essa a ideia, porque os preços já não são baratos. Porque você tem uma série... Você tem frete, você tem um aluguel meu, uma região central, no bairro da Bela Vista. Para quem não conhece, a gente está entre o centro, a Sé e a Paulista. Então, o galpão. Então... Não é besteira, né? Então, falando de coisa. Tem uma conta de luz, né? O cara imprime o papelzinho, meu filho, parece pergaminho desse tamanho. Almoço, tá bom já. Toda vez que ele imprime, eu me tremo. Me tremo todinha. Eu lembro do meu pai gritando, tu acha que eu sou dono da Cel, papá? Não sei se os teus pais falavam isso. Enfim, não, que a Celpa não é da tua época. Não, eu peguei Celpa. Você já é rede. Não, era rede, uma rede Celpa? Não, porque na realidade eu trabalhava numa agência de publicidade chamada Castilho, a gente atendia a Celpa, e eu fiz a campanha todinha quando mudou pro Grupo Rede. Mas tem tempo, essa minha filha. Tem tempo. Tem tempo, já tem 20 anos. Enfim, então você tem todo um custo, você tem funcionário, você tem todo mundo carteira de trabalho, tudo certinho. Então, e você tem impostos, muitos impostos. Existe uma desgraça chamada substituição tributária, que quando um produto, aqui no Brasil, a gente paga imposto entre estados. Você emite uma nota fiscal, essas coisas os clientes não entendem. Mas eu acho que como negócio é bem legal falar. Então, por exemplo, você emite uma nota fiscal. Meu fornecedor de tucupi emite uma nota fiscal lá em Belém, para mim aqui em São Paulo, automaticamente gera uma guia para eu pagar para o governo do estado de São Paulo. Tá. E as maiores taxas são do governo do estado de São Paulo, são do estado de São Paulo. Eles não querem que entre produto aqui. Eles querem que você compre os produtos daqui. Então, por exemplo, cachaça de jambu. Meu Deus, é um preço do uísque, É porque, por exemplo, álcool. O imposto é caríssimo. Tem produtos, por exemplo, como sorvete, que eles chamam de... não lembro a expressão corretamente, produtos fúteis, é uma coisa assim, porque são produtos que, em tese, fazem mal. Se tu comer sorvete todo dia, vai fazer mal mesmo, né? Então, assim, você tem umas taxas absurdas em cima de geleia, de sorvete. Então, você tem isso tudo tu traz de Belém? Belém, Amazonas e Acre. É diversificado, né? É Combu Produtos da Amazônia. Verdade, não é Combu Produtos do Pará. Os parentes chegam e falam, loja de Belém. Eu falo, não, mana. É que a gente se acha muito. Mas demais. Os paraenses chegam, eu vendo farinha d'água. Eu vendo farinha d'água de Bragança. Eu vendo a farinha d'água Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul é uma cidade no interior do Acre. Que a farinha leva o nome assim como Bragança. Então, farinha Cruzeiro do Sul, que é do Acre. E vendo farinha Arini, que é do Amazonas. O Arini é uma cidade no interior do Amazonas. Aí os parentes pegam, que é de Bragança, é melhor. É que tu mais vende, né, mana? Não. Não, a que eu mais vendo é a farinha Arini. O Manauara compra muito mais farinha que parece. Compra? Muito mais. É diferente essa farinha, né? As farinhas todas são de mandioca. Você tem as 500 subespécies de mandioca aqui no Brasil, mas você tem a farinha, você tem mandioca brava, vamos lá. Essa aula, presta atenção da professora Marina vai falar. Professora. Você tem a mandioca mansa e a mandioca brava. Tá. O que a maioria das pessoas não sabem é que todas as mandiocas têm veneno. Olha só, gente, pelo amor de Deus. Todas as mandiocas têm veneno. A brava mais, a mansa menos.
A mandioca mansa é aquela mandioca de mesa. Sabe aquela que tu faz cozidinha, finalzinho da tarde, passa manteiga, toma um café? Só que com a fervura, o ácido cianídrico simples ali, ele evapora. Porque tem pouquinho veneno. Então, ninguém liga. A mandioca brava tem muito mais veneno. Né? Então, tucupi, né? Descasca, rala, espreme, ferve, evapora. Beleza. Então, assim, quando você fala de farinha, você tem as mandiocas. Há variações, lógico que existem variações, não é a mesma que exatamente, pode ser que sim, pode ser que não. Até mesmo dentro do Pará, a gente usa algumas espécies de mandioca diferentes para fazer até a mesma farinha. Às vezes o cliente fala, essa farinha não tá amarela, essa farinha tá branca. Esse é o tipo de mandioca. Por exemplo, chega essa época do ano, chove muito, para quem não sabe, estamos em fevereiro de 2023, chove muito, o pessoal reclama, principalmente quem é de Belém sabe. O preço da farinha sobe demais. Porque chove muito, a mandioca é uma raiz, meu filho. Se chove, apodrece. Verdade, né? Entendeu? Aí o preço da mandioca vai pra cima. Fica caríssimo. Caríssimo. Então tem essas variações. Mas mandioca no Amazonas, ele pega a mandioca e vai fazer a farinha d'água, que é o processo de fermentação. Né? Então, é padronizado? Lógico que não, minha filha. A gente está falando de um produto de origem indígena, que na França, para a gente estar padronizando. Mas existe cada casa de farinha, cada região tem o seu jeitinho de fazer. E isso vem de gerações e gerações e gerações que vão passando os saberes uns aos outros. Né? A gente tem essa comida ligada à etnia indígena, né? Muito mais além disso, principalmente no Pará, a gente tem um mix aí de África, Portugal e dos povos originários, né? Enfim. E lá no Amazonas, eles usam farinha, é uma farinha fermentada, ela é uma farinha d'água, etc e tal, só que eles têm um boleador. Então o grão da farinha arini, tanto que eles chamam a farinha de ovinha. Ele parece uma ovinha de peixe, e apesar de ser uma farinha d'água, etc e tal, ela é um pouco mais dura. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade para fazer farofa com a farinha arini, mas eu uso muito hidrato, eu uso como se fosse o cuscuz marroquino. Aí eu gosto de hidratar com tucupi. Ou, quando alguma alma abençoada me traz um mantrixã, que é um peixe de lá, que é um dos meus peixes, tipo, meu top 3, eu amo mantrixã. Aí você faz um vinagrete, recheia, mete no forno, fica um troço assim sensacional. Chefe Marina. São vários, gente. Para quem quiser conhecer o Banzeiro, tem um restaurante em Manaus chamado Banzeiro, que eu já fui maravilhoso. Eu amo Manaus. Essa briga, esse bairrismo de paraense com Manauara. Beijo, tchau. Preguiça. E lá tem um restaurante chamado Banzeiro, que tem aqui em São Paulo, chama Banzeiro SP. E eles servem a matrichã, gente, desse jeitinho, tiram lá inteira. Nossa. Eita, que pecado disso. Sensacional. Adoro um x-caboquinho, tucumã. X-caboquinho. Eu fui em Manaus, mas eu não consegui provar. Porra, aqui tem. Não, seja por isso, vou vai lá no Banzeiro. Aqui tem muita coisa, né? Tem Itauparaense, tem Amazônia Sul. Itauparaense, elas vieram aqui. A Karina, Iris, meninas são maravilhosas. Quando elas começaram lá no quintal delas, eu fui lá visitar. Tu já estava em atividade, né? Já não. Tempo. Primeira ela apanhando. E hoje em dia todo mundo se ajuda, né? A gente tem assim, eu sempre falo, que pra mim é uma coisa... Se fala, concorrência. Eu falo, gente, quando a gente trabalha com a Amazônia, para quem trabalha corretamente, de maneira correta, honesta, oferecendo produtos de qualidade... a gente não está concorrendo uma com a outra. A gente está fazendo o nome da Amazônia ficar mais forte. É verdade. A gente cresce enquanto categoria. Então, quando o Itauparaense serve uma comida maravilhosa, aí eles perguntam, mas, Karina, eu queria fazer lá em casa, não sei o que. Ela fala, vai lá com as meninas do Combu. Às vezes o pessoal vai lá e compra um monte de coisa e fala, mas eu queria tanto tomar um tacacá agora, vai lá no Itauparaense. Mas eu queria comer um pato inteiro, vai lá na Amazônia Sul. O pessoal de Manaus vai no Banzeiro, vai... Então, a Amazônia, ela cresce... Na união, né? Porque quando eu comecei lá atrás, falava, esse negócio de tucupi... Não, a mulher disse que ia me vender, sumiu, botei no cardápio, desapareceu, eu fiquei com uma cara de estar... Queima.
Quem trabalha errado, queima. Sim. Agora, quando todo mundo trabalha junto, legal, é bacana, é parceiro, a gente só tem a crescer. Né? Verdade. A gente só tem a concordo. crescer, não existe concorrência. Não existe. Tu falaste uma coisa muito interessante sobre que quando tu foi montar a distribuidora, né? Tu estudou muito para fazer isso. Eu tava escutando um podcast hoje do GeoJ, não sei se tu conhece. Não. Ele trabalha muito com performance e tudo. Eu conheci ele no Instagram, inclusive. Legal. E aí ele tava falando desse negócio de, gente, a gente não tem só que conhecer do nosso negócio. A gente tem que conhecer como funciona o negócio, é tudo. Não é só eu saber falar, por exemplo, do Combo Produtos da Amazônia, é entender a logística, como é que tudo funciona para fazer entregas. Então, eu achei muito interessante isso que tu trouxeste, que às vezes a gente quer montar um negócio, mas se preocupa só com o meu aqui. E eu esqueço que tem toda uma logística por fora, que eu preciso entender do mercado, para saber também precificar. Tu falaste, tem muitos impostos e a gente não se atenta para isso, principalmente quem trabalha com produtos mesmo, no caso, comida, que precisa... Não sabe botar seu preço. Isso é um erro. Isso é um erro. E achei muito interessante tu falares isso, porque é realmente uma coisa que a gente desconhece. Sabe o que acontece? A maioria das pessoas quer fazer o que gosta de fazer. Uhum. Eu, por mim, passava o dia todo atendendo cliente, que eu adoro. Adoro conversar, você já viu que eu adoro falar. Adoro, já percebi. É? Imagina, cara. Eu passava por mim o dia atendendo cliente e trabalhando a comunicação da minha empresa, que é o que eu originalmente gosto, efetivamente amo fazer, adoro. Nosso colega aqui acabou de perguntar se eu não sentia falta. Morro, amo estar no estúdio, amo, adoro editar. Adoro. É bom, né? Trabalhei muito tempo como roteirista, adoro escrever, porque aí eu pesquiso, Câmara Cascudo, e vai, Embrapa, e pesquiso para escrever meus roteiros. Né? Depois de um tempo eu tive que botar a cara no Instagram, era uma coisa... Eu trabalhei muito tempo com TV, muito tempo apresentando, etc e tal. Mas era uma coisa que eu já tinha abandonado na minha vida. Mas... Acabou retornando um pouco. Até porque as pessoas querem ver o rosto do dono, né? Senão vira uma empresa muito impessoal. E como eu tô lá no varejo atendendo todo dia. Enfim, por mim, eu ficava fazendo isso. Né? Ficava cuidando da parte da comunicação, ficava atendendo meus clientes, mas não é assim que a banda toca. Uhum. Eu não sou uma mega empresa, não tenho setor de RH. Né? Então, carteiras de trabalho quando vai chegar final de ano. Sabe? Vamos lá, conversa com o contador para ver férias. 13º, não sei o que, vem, anoto, fico louca, não gosto de fazer, não suporto, mas tem que fazer. Então, assim, geralmente as pessoas se voltam para aquilo que elas gostam de fazer, o que é natural, mas não é o certo. Então, você vai abrir um negócio, a não ser que você abra cheio da grana, que aí você já abra com setores, etc. Maravilha. Adoraria, inclusive. Ai, eu queria tanto uma herança. Mas não rola, né? A pessoa fala, o fulano abriu um negócio, bombou, deu certo, ficou rico. Mas aconteceu só com ele, contigo não vai acontecer. Às vezes a gente tem essa... eu vou abrir com 3 meses, não vai. Não vai. Expectativa. Não vai. Isso acontece com os outros. Isso acontece com um cara. E muito provavelmente é mentira dele. Ele tem um puta de um capital guardado. E aí? Porque foi o dinheiro do apartamento do pai dele que ele vendeu. Né? Porque não é assim que funciona. Pra gente que é pequena, pra gente que está começando. Difícil, né? É difícil, é na raça. Você tem que entender do todo. Você tem que ir atrás, sabe? Eu comecei a estudar a questão da logística. Eu fiquei louca. Eita. Sabe? E atrás, se tu pegar no celular, tu colocar lá na agenda que vai aparecer de caminhoneiro. Amigos, tenho amigos. Vários. Amo vários. Mas você lidar, entender como é que funciona a logística, qual é a legislação, mas como é que eu posso trazer tucupi, não se mistura a carga de origem animal com origem vegetal, aí pula para a pasta da nutrição. Tínhamos uma nutricionista, agora ela ficou famosa no Instagram. Tá atrás de outra. E, mais de 1 milhão, maravilhosa, a Natália. Nossa, fazendo receita. Mas ela que abriu a empresa comigo, depois eu te mostro. Tá ótimo. Ela abriu a empresa comigo, Que fazia legal. assessoria para você entender de legislação da parte da nutrição. Gente, para entender de rótulo, porque eu tive que aprender a olhar o rótulo para falar tá errado. Aí isso foi um trabalho lá de trás, porque os fornecedores, não tinha fornecedor de jambu, de chicória, de pupunha. Como é que faz? Eu que fiz. Nossa! Eu fui lá, arrumei uma pessoa, abri a empresa, falava, olha, eu boto 30 mil na tua empresa e tu me devolve em produto ao longo de 6 meses. Para comprar, comprava equipamento e mandava daqui para lá. Caramba.
Aí, olha, o teu rótulo tem que ser assim. Aí eu tenho um braço direito de nutrição que é a Dani lá em Belém. Então, quando eu vejo que fornecedor, porque não adianta só tu exigir. Você tem que dar. Tem que dar em troca. Tem que ajudar a galera a melhorar. Porque o mercado de São Paulo exige. Então, eu aprendi a ler rótulo. Tipo, cara, isso tá errado. Olha, Bruno, olha, Massaro, a Dani vai entrar em contato, etc e tal. Vamos melhorar esse rótulo, vamos ajeitar. Poxa, mas eu não tenho o que eu faço. Mas é bacana isso, porque, tipo, tu sinaliza e fala, não, mas eu vou te ajudar. Diferente de falar assim, ó, tá errado. E agora? Agora dá o teu jeito que eu preciso. Não é assim que funciona. Não é que assim que funciona não sei nos outros mercados, mas quando a gente está falando de comida da Amazônia, a gente está falando de um processo de profissionalização que eu não diria que está engatinhando, já tá começando a andar, mas ainda tem que segurar a mãozinha de vez em quando o bebê não cair no chão. Não todo mundo, você tem grandes empresas, tipo, setor de açaí, pelo amor de Deus. Minha briga intensa, né, que eu falo, cara. Vai eu com a minha briga, aqui é sorvete, tá, gente? Daqui? Não, e é sorvete de baixa qualidade. Você não compara um mix de açaí que vendem aqui com sorvete você não compara com sorvete da Blau, da Cairu, né? Não, é qualidade. Tu vende aqui, eu vendo Blaus. Eu vendo Blaus. Você entra na fábrica da Blaus, como eu fiz anos atrás, antes de abrir, eu tava lá, entra um caminhão de ré, jogou um monte de cupuaçu lá, porque eles despolpam cupuaçu e fazem o sorvete. Nossa. O que acontece? Você tem na parte de comercialização do açaí, você tem 3 tipos de açaí. Tá. São as categorias. Popular, médio, especial. São porcentagens de açaí, né? Porque o açaí você bate com água e ninguém rói açaí, não existe, vou comer a fruta. Essa semana foi uma cliente falando, eu não consigo comprar o açaí. Eu falei, mas por que a senhora queria? Aí lá eu não consigo comer, não ri. É uma dúvida válida. Ela não consigo comer. Não, tá verdade. Então, não conhece, tá certo. Não conhece. E o nosso papel é educar. Sim. Sem agressividade. Né? Os haters do Instagram xingando as pessoas, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Já aconteceu com vocês isso lá? Comigo 1 milhão de vezes, mas eu vejo muito na internet. Tipo, o fulano tá batendo o açaí dele e colocando morango. O Masterchef XYZ. Isso aconteceu recentemente. Uma que eu gosto muito, minha cliente, inclusive. Entra um monte de paraenses e começa a xingar. Aí pode ser revoltada, né? Tem que dar uma segurada. Gente, se controlem. Vamos lavar uma louça. A pergunta é a seguinte, de quem é o açaí? O açaí é teu? Tu fazes o que tu quiseres com o açaí. O açaí é meu? Vai ser com farinha. Sim. E porque passa, acho que por esse processo de transformação. Porque, por exemplo, né? Aqui no Brasil, a pizza a gente come totalmente diferente de como sushi com creme cheese, gente. Que moral que a gente tem pra falar doce de leite, com, sei lá. Com gelé de maracujá. Eu acho que assim, eu acho que o paraense, na mesma linha, eu vou falar do paraense porque é o que eu sou. Não vou falar do manauara, enfim. O paraense, ele tem uma grande qualidade. Ele ama a cultura dele. Ele ama a gastronomia dele. Sabe, ele é apaixonado, ele replica, aonde vai, ele leva, ele mostra, ele leva a comida, ele leva o bombom de cupuaçu, ele leva o açaí, ele presenteia. Tem um cara que ele conheceu no boteco na rua, ele leva no dia seguinte para comer na casa da avó dele, para ir comer uma maniçoba boa, de verdade. Isso é maravilhoso. Porém, quando a gente vê, o que a gente tem que entender? Por exemplo, tacacá. O tacacá é, sim, só goma, o tucupi, temperadinho com chicória, alfavaca, jambu e camarão. Sim. Esse é o tacacá. Ponto, acabou. Qualquer coisa que saia disso não é tacacá. É um prato inspirado no tacacá. Porque a gente tem o quê? Que defender as nossas origens, a nossa cultura, a nossa história gastronômica. Eu sou super a favor disso. Né? Parar com essa história que a nossa comida é exótica. Não, a nossa comida ela não é exótica, ela é a nossa comida. É verdade. Né? Tu é um bicho exótico? Eu sou? Não. É a nossa comida. A gente tem que acabar com isso. Isso é maravilhoso. Uhum. A gente mantém as nossas culturas, a gente tem orgulho da nossa história. Porém, esse ódio, como tudo, né? Como tudo na internet, esse ódio, essa disseminação, eu vejo coisas, sabe? Apareceu um chefe fazendo um cuscuz com arini. Isso já tem uns 2 anos atrás.
puta chefe, famoso pra cacete. Cara, isso é maravilhoso. Ele tava lá falando da Warini, explicando, todo feliz que tava usando. Aí veio um monte de gente xingar o cara, porque não é assim. Como não é assim, cara? Como não é assim? Deixa o cara fazer o cuscuzinho hidratado. Já pegar, a gente não pega a farinha d'água, não bota uma água quente, não faz... Qual é a diferença? Então, assim, é menos agressividade. A gente está aqui há 8 anos educando, conversando, falando, explicando, a gente explica. Eu queria até te falar da história do açaí, a gente explica, a gente conversa. Eu gravo vídeos e vídeos e vídeos mostrando, e vídeos né? falando sobre o açaí. Com o intuito de explicar para as pessoas o que é o açaí. Agora, cara, eu tô te vendendo açaí. O que eu mais vendo, eu tenho 2 produtos, mas que os produtos que me sustentam. Tucupi e açaí. Nossa, Tucupi pro atacado, açaí pro varejo. O pessoal vai lá e fala para mim, não, eu quero açaí porque eu gosto de bater com banana. Eu gosto de dividir porque eu gosto de tomar. Mano, o açaí é do cara. Olha que maravilhoso, ele tá vindo atrás de um açaí puro, de verdade. Ele tem interesse em comprar o nosso açaí. Ele tá pagando mais caro. Ele não quer o mix. Ele, poxa, que eu não quero comer, eu sei que faz mal. Você fala, não tem problema comer mix. Desde que você entenda que você tá tomando sorvete de baixa qualidade. E tem mix bom, tem mix de qualidade. Mas você tem que entender que você tá tomando sorvete. Você não fala assim, eu não vou almoçar hoje eu vou tomar um açaizinho. Não dá, né? Tu troca teu almoço por um sorvete? Não. Mas aí o cara chega daqui de São Paulo para comprar o açaí. Aí ele fala, não, é porque eu gosto. Não, porque, olha, meu filho tá começando uma introdução alimentar e eu sei das vantagens do açaí e eu vou bater o açaí dele com banana. Tu imagina se eu reajo que nem os doidos do Instagram? Não pode. Já pensou? Esculhambar o cara e xingar o cara? Quem sou eu? O açaí é dele. Ele faz o que ele quiser com Eu acho que a gente tem que estar feliz de que as pessoas conhecem a fruta que veio da Amazônia, né? E ganhou o mundo. Sabem de onde é, sabem os benefícios. Eu sempre falo, olha, isso aqui quanto vai ter. Prova. Prova antes, inclusive, dê para o seu filho só o açaí, bota no copinho, dá 2 dedinhos, deixa ele comer com a colher, deixa ele se sujar sem nada, puro, amargo, é uma fruta. Porque ele vai gostar. E a gente tem esse retorno. Ele fala, gostou mesmo. Então, o nosso papel é educar, é conversar, é explicar. Não é xingar ninguém, gente. Sim, verdade. Não é xingar ninguém. Mas, enfim, e é isso. A gente fala muito sobre açaí, né? A história do mix, que tu não gosta. Você tem o açaí popular, médio especial. O açaí popular, ele é pura água, né? Ele tem 6, 7, 8% de açaí. Nossa, meu Deus. São, tipo, coloca o quê, então, lá? Um extrato? Pra gente que é paraense, eu sempre falo, sabe aquela água que lava o batedor de açaí? Meu pai adorava, ele, tipo, meu pai, quando ele acaba de tomar açaí, ele botava água, tomava e dizia que era pra não dar azia. Eu também faço. Eu faço isso. Gente, quem inventou essa merda? Isso não existe, gente, um sorrisal, pô. Enfim, meu pai sempre fez isso. É aquela água, basicamente é aquilo. Aí você tem um médio, que tem aí 10, 11, 12% de sólido de açaí, 12%. Aí você tem o especial, que é 14, 15, 16%. Uma coisa que eu tento explicar para as pessoas, você tá me vendendo 14% de açaí e 86% de água? Eu falo, esse é o açaí grosso, amigo. 14, 15% de sólido. Mas eu queria um açaí 100%, rói a fruta. Eita, gente, não dá. Não se bate, não se toma açaí. O açaí papa, eu acho, posso estar falando besteira, uns 18%. Acho que mais do que isso, mais do que 20% não tem. Até ia fazer mal, gente. Verdade. É que nem querer tomar o tucupi puro. Tipo, espremeu, ferveu. Pensou? Gente, o teu estômago vai tudo embora. Porque é pesado, é gorduroso. Sim. Tanto açaí quanto o tucupi. É verdade. Dentro desse processo, assim, Marina, de construção da tua empresa, o que tu acha que te ajudou, assim, a seguir de ti mesmo, assim, de repente, uma disciplina, um foco? O que da tua personalidade tu acha que foi importante pra... Olha, querer desistir dá muita vontade. No início dava muita vontade. Que você investe, dinheirinho suado, você vê o dinheiro indo. E o retorno ainda não tem, né? Sem retorno. Foi tipo, 6 meses zerada, entrando pingando. Nossa. 1 ano ali na batalha. Aí essa história chega uma hora que fazer comercial de porta em porta é uma hora que cansa.
Tem hora que você se abate. Mas tu levava, tipo, assim, os produtos contigo? Sim, eu levava térmica, eu dava dava térmica linda, com a logo da Nossa. Kombu, linda, preta, com a logo verde, com um produto, uma amostra de todos os produtos que eu trabalhava. Então, isso foi um puto investimento, eu gastei dinheiro pra caramba pra fazer isso. Mas é necessário, faz parte do plano de negócios. É persistência. É persistência, assim, pra mim é trabalhar sempre com honestidade. Eu não devo nada a ninguém, nada. Sempre tentei manter uma relação de muita transparência com os meus fornecedores, sabe? De carinho, de respeito. Eu pago a mais que o mercado de Belém paga, sabe? Bem mais. Bem mais, né? Bem mais. Mas sempre pedindo, prezando pela qualidade, pela melhoria. Quando você entra em restaurante em São Paulo, o cara, ele bota no prato dele, ele faz uma ficha técnica, né? Ele vai fazer o prato X, ele vai montar uma ficha que entra 3 gramas de sal, 2 pimentas de reino, 100 ml de tucupi, bababá. Se meu fornecedor altera o padrão do tucupi dele, eu estou prejudicando o meu cliente. E a gente está em São Paulo. Se eu cobrar R$300 no tucupi, vai ter gente para pagar, mas eu tenho que manter uma qualidade, um padrão do produto. Não 100%, porque a gente, quando a gente fala de açaí, tucupi, nada, é uma mandioca, é uma fruta. Então, às vezes, você há uma variação, né? Choveu muito, choveu menos, fez muito sol. Então, você tem uma variação. Mas eu preciso de uma padronização, né? Eu sempre preciso do esforço, eu preciso da garantia da entrega. Não pode falhar comigo. Você tem problemas como a chuva, estou sem mandioca agora. Eita. Mas, enfim. Mas eu sempre tentei manter uma relação muito correta com todos os meus fornecedores, muito correta. Eles sempre foram prioridade para mim em relação a pagamento, atendimento. Mas é muita persistência. É muita persistência, porque todo mundo se abate, eu acho. Quando você olha. Você olha, aí você sempre olha a grama do vizinho, fala, olha lá, o pessoal tá crescendo, tá não sei o quê, eu não tô... Mas a colheita vem. Quando você trabalha de forma honesta, quando você trabalha de forma correta, com carinho, eu desde o início, eu sempre foi o que eu mostrei para os meus possíveis clientes, depois viraram clientes, continuam meus clientes, é profissionalismo. Aqui em São Paulo, você quer abrir um negócio? Tem que ser. É profissional. Você disse que você vai estar lá às 8h30, esteja às 8h30, você vai fazer entrega. Não fala, eu tô passando castanheira. Não faça isso. Até porque assim você só tem uma chance. Se porventura lá na frente você vier a falhar, mas você tem um histórico de profissionalismo. Então aqui em São Paulo tem todas essas nuances que eu já morava aqui há muito tempo, que eu já havia trabalhado em outras empresas, então que eu já tinha adquirido. Mas eu acho que é persistência, porque tem horas que você se abate, não tem como. Lá atrás eu me abati muito. E teve uma vez que eu estava num restaurante de uma das maiores chefes de São Paulo, que sempre teve muito carinho comigo, nem era minha cliente. E eu estava lá com ela, não lembro, ela pediu para levar uma amostra, etc e tal, eu falei para ela que eu estava pensando em desistir. Ela falou, não faça isso. O seu nome, o nome da sua empresa é reconhecido hoje em dia nos restaurantes pelo profissionalismo de vocês. Nossa, que legal. Se acalme. Se acalme. Então, persistência. Mas a persistência dentro de um conjunto, né? Porque só persistir sem trabalhar... Não dá, né? E, mana, é assim... É botar a mão na massa. Quando eu comecei, eu batia de porta em porta. Quando eu comecei, quem fazia as entregas era eu. Eu entrava na Fiorino e descarregava a caixa, sabe? Em doca de supermercado, em cozinha de cliente. Por quê? Porque eu não sabia como funcionava. Eu precisava aprender. Eu precisava entender. Eu falava, sabe, olha, para quem tira os pedidos, não adianta, é assim, assado, tem que ser assim, entrega, olha, caixa padronizada, logo da Kombu, dependendo do cliente, tem que o código de barras por fora contém 12 litros de tucupi, peso total, peso individual, data de validade, adesiva, depende. Então, eu passei muito tempo fazendo entrega, descarreguei caminhão, gente, entrava caminhão menos 25 graus, descarregava a saca de 40 quilos de açaí no ombro. Então, é assim, eu vou abrir um negócio porque eu vou trabalhar menos, porque eu vou ter um escritório bonito. Não vai, amor. Não vai, coração. Não é assim que funciona. Sinto desapontá-lo. Não vai ser assim.
É batalha, batalha, é batalha. Até porque eu não podia abrir com um monte de funcionário. Hoje em dia eu tenho um motorista maravilhoso, muda minha vida, o Claudinei. Falei que se ele for embora eu fecho, porque eu só trabalho só com ele. Sabe? Então, tem muita batalha. Então, a persistência, ela vem dentro de um contexto de muito trabalho. Você acordar cedo, eu sou dona. Não, eu tenho que chegar, tenho que trabalhar. É um comércio. O comércio funciona das 9 da manhã, você tem que estar lá de tal hora a tal hora. Eu não vou hoje, eu vou ficar na academia até mais tarde. Não. Não pode. Com o tempo, você colhe frutos. Hoje em dia, eu me sinto mais confortável, por exemplo, para estar aqui. Verdade. Se fosse lá no início, eu ia falar, desculpa, mano, eu não consigo ir, porque eu não posso, porque... Hoje em dia, então, eu preciso ir para Belém, minha funcionária fica, eu preciso ir para Belém. Eu não vou, eu tenho que ir pontualmente para visitar, conversar com clientes e, por exemplo, eu tô cheia, eu tô super interessada em conhecer vários produtos novos. Mas eu preciso ir lá, eu vou querer, porque eu conheço a fábrica, eu quero saber quem é o dono, eu quero saber como é que funciona como é que realmente. funciona. Tu estás na tua cozinha fazendo geleia, não tem problema nenhum com isso, desde que, poxa, vamos arrumar isso daqui? Já fiz muito isso. Chama a nutricionista. Olha, você tem que usar a touca. Eu vou te mandar um kit. Primeiro eu vou fazer isso direto. Então, olha, a nutricionista fez um levantamento. Você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. Isso aqui eu vou te ajudar. O kit todo com a luva, com touca, todo com uniforme para funcionário. Na hora de vocês manipularem, eu faço. Quer crescer? Mas vamos crescer. Vou crescer junto, mas faça a sua parte. Então, eu tenho que ir para Belém. Eu quero conhecer fornecedores novos. Tem vários produtos legais surgindo. Vários. Né? Então, eu preciso ir lá, preciso conhecer. Hoje em dia, eu fico confortável para sair e passar uma semana, né? Eu já emendo no final de semana, obviamente, quando sou besta. Não trabalho aos finais de semana. Então hoje em dia dá, mas foi a custa de muito trabalho. Mas é persistência. É persistência, né? Não adianta. Não acontece da noite pro dia. O sucesso é um caminho, né? Degrau por degrau. Isso só acontece da noite pro dia no cinema. Não existe. Aqui é a vida real, né? Não, é diferente, é diferente. É totalmente diferente. É trabalho. É trabalho, mas é trabalho. Verdade. Quais são os produtos que tu tem lá, Marina? Aluna. Fala aí, os diferentes. 78. Hoje em dia tem 78. Porque eu vi que, assim, além das comidas, eu vi, tem cuia lá, tu vende cuia. Então, quando eu me mudei para aquele galpão que a gente fez na frente de loja é enorme. Aí eu sempre quis vender, adoro, eu vendo cerâmica marajoara. Eu fui lá em Coraci algumas vezes, conheci algumas olarias. Hoje em dia eu desenvolvi o trabalho com um cara que eu gosto muito, que é o Marivaldo, que trabalha no Museu Miligueiro, é pesquisador, um cara super inteligente. E então eu tenho um outro trabalho com as meninas de Santarém. As cuias, elas tradicionalmente são feitas pelas mulheres da região do Tapajós. Então antigamente eu vendia lá de Coraci. Eu falava, não, de Coraci já, perdão, do peso. Eu falava, porra, não, vamos lá. Essas coisas são feitas em Santarém. Eu descubro onde essas mulheres... Não, vai caçando. Porque para pagar o valor pro turista... Vovó me ligando aqui. Aqui, vovó. Vó, depois eu digo pra senhora. Para pagar o preço que eu pago, que é preço de turista no Ver o Peso, eu pago o mesmo valor para as meninas de Santarém. Não. Né? E compro direto delas. Então, aí eu vou atrás. Aí você vai colocando. Aí, por exemplo, as pessoas me pediam muito Copaí, Bandiroba. Então, a gente vende. As pessoas me pediam muito cheiro do Pará. A gente vende. Olha! Aí nós vamos colocando. Teve uma vez que eu fiz uma experiência com Miriti, gente. Aí eu enchi de arara, sabe? Ai. Saiu soco, a tápica da arara. Eu tenho uma arara pendurada no meu banheiro. Os clientes que usam falavam, você não vende não? Eu falo, não, moça, ela mora no meu banheiro tem 4 anos. Como assim tu quer comprar minha arara? Minha arara mora no banheiro, deixa a bichinha lá, que eu adesivei uns matos na parede, pendurei uma arara. E tem esses outros produtos. Mas assim, vamos lá, tucupi, jambu, chicória, pimenta de cheiro, a comaria, a verde. Olha, vai ser onde eu vou achar. Não acho pimentinha aqui. Eu fico, gente, não põe pimentinha na minha comida, eu não consigo. Tem linguiça de maniçoba, tem linguiça de jambu, tem linguiça de pimenta da Amazônia. Nossa! Tem filhote, eu tenho caranguejo, eu tenho pirarucu. Caranguejo. Tem massa e pata, tenho camarão seco lá de Bragança. Aí eu tenho as farinhas, eu tenho farofas, eu tenho farofa doce, tem geleia, tem sorvete, polpas de fruta, bacuri, cacau, cupuaçu, taperebá, moruci. Eita! Para, égua, não é possível. Tem muita coisa, Aí tem maniva, eu tenho açaí, aí
putz, cara, tem cachaça de jambu, eu tenho conserva de jambu, tenho espilantol puro da Sinimbu, cara, tem farinha de tapioca, tem... Aí eu tenho várias coisas, tem bombas de cupuaçu, tem casadinho de doce de cupuaçu, rosca de castanha, bala de goma de uma empresa de Manaus que eu compro, que aí tem uma de frutas maravilhosas, tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu tenho produtos, por exemplo, que são produtos mais para restaurante, tucupi preto, melaço de mandiocaba, mandiocaba é uma subespécie da mandioca, que ela é mansa, ela é extremamente doce. Então, você tira o caldo, reduz, fica, parece um melaço de cana, mais gostoso. Tem o tucupi defumado. Aí tem umas outras coisas. Eu tenho ervas, tipo aquele sal cheio de ervas da Amazônia, alfavaca, chicória, tudo trituradinho, que eu adoro para temperar peixe. Eu tenho cumaru, tenho puxuri, semente de puxuri. Aí tem uma série de coisas. É que assim... catálogo aqui já. tem muita coisa. Tem muita coisa que eu quero colocar, muito produto ainda que eu tenho. Aí tem geleias, aí eu tenho geleia de tucupi, de flor de jambu, mix de pimentas. Aí você vai atrás de história, elas têm história, tem tem muita coisa por trás. E é isso que eu gosto de saber, entendeu? Não é simplesmente pegar e botar o produto lá. Pronto. Né? Aí tem outras coisas que eu tô vendo surgirem, sabe? Que eu tenho muito interesse. Eu tô precisando ir a Belém, só falta essa passagem. Nossa, por que é tão caro assim? Pelo amor de Deus. Guerra na Ucrânia, cara, não, gente. A gente mora num país que tem o tamanho de um continente e a gente tem 2 companhias aéreas e meia e a gente fica preso na mão deles. Horrível, né? É difícil a vida do nortista exilado. Nossa, é muito caro. Antigamente ia para Belém é com milha. Aí era 9 mil, 10 mil, 12 mil milha. 12 mil, legal, cada perna. Cara, hoje em dia... Eu olhei essa semana, eu vi 3 para Belém por 102 mil milhas. Tipo, tudo bem? Possível. Alô, Latam, você tá bem, querida? É Belém do Pará, tá bom? Não tá, na Cisjordânia, minha filha. Que isso? Nossa. Mas vamos lá. Fazer o quê, né? Tipo, pode ir a pé, que a gente emagrece no caminho e engorda tudo lá. Eu vim de ônibus quando vim pra cá, né? Uma galera tá vindo e voltando de ônibus. É muito, assim, é cansativo, né? São 3 dias. Mas passa. Mas eu não quero mais viver isso, não. Uma galera vem de ônibus, tá? É muito complicado, porque, tipo, tu não consegue fazer nada direito, né? 2 dias e meio, né? Eu saí de Belém, de Ananindeua, né? Eu saí de Olha a caboclinha, lá veio, lá do interior, de ônibus pra capital, vencer a vida. Para a minha cidade, Marina. Porra, somos todos caboclinhos. Não, Ananindeua, eu gosto muito de lá. Eu só nasci em Belém, mas a minha vida inteira foi Ananindeua. Então... O meu marido, ele era lá do City Park, sabe? Aquele condomínio, passando... Eu sei. Castanheira na primeira. Enfim, a gente foi embora de Belém e o carro dele tinha um golzinho que a avó dele tinha dado pra ele. Um gol mil. E a gente colocou todas as nossas poucas coisas dentro do carro, meteu numa cegonheira e mandou lá pra Florianópolis. E ficamos rodando com aquele carro. Morei em Floripa, morei em São Miguel do Oeste, vim pra São Paulo com o carro. As pessoas... Ficava, moça, quê? Era muito engraçado. Vocês pediram pra gente explicar que Ananindeua. É verdade. Tem muito nariz pra usar. Diferente, né? Ou, às vezes, a gente estava andando lá em Floripa e, de repente, as pessoas buzinavam. A gente olhava e o cara fazia assim, olha a minha placa. Ananindeua. Não é possível! Juro. Mano, paraense é uma praga, uma peste, parece vírus. É uma coisa impressionante. Eles saem surgindo assim. Gente, às vezes, nossa... Do nada. Quando hoje em dia eu tenho carro, depois que tive a filha, eu comprei carro. Depois que ela cresceu, que tu vira motorista. Do filho. Exato. Porque eu nunca quis ter carro. Sempre andei de bike, sempre andei a pé, de ônibus, de qualquer coisa. Eu me lembro que eu andava no metrô aqui em São Paulo. Gente, aí no início... Quer dizer, gente, chegava uma época que eu tava indo, voltando do trabalho, que eu fazia assim, via paraense, eu fazia, eu não aguento esse povo, gente, eu vim embora de lá, pô. Eu já saí de Deus, lá. Eu saí de lá, parei de lá, parece que eu tô no líder da DOCA, cacete. Porra, é muito paraense. É muito. Graças a Deus, tá? A gente ama vocês. Não, continuem graças cobrando. a Deus. Eu, inclusive, quando eu cheguei aqui, eu conhecia nenhum, né? Aí eu falava, ai, gente. Depois fui conhecendo, eu falei, ih, rapaz, não para de aparecer, não. Gente, meu vizinho, da Domingos Marreiras. Não, eu cresci na frente da minha casa. Ele mora uma quadra da minha casa. Falo, me larga. Manda, vai volta pra lá, é o Marizal ali. É o Marizal. Mas como? Deus o livre. Sexta-feira eu bato toda sexta. 5h30 eu tô na porta da casa dele. Rui.
Bora beber? Mas o paraíso, ele é um ser diferenciado. Não, é um ser diferenciado, não adianta. É um nortista, viu? Manauara É também assim, é é. dado, é tudo dado. A gente é Isso. tudo dado. Parece que a gente se encontra, já se conhece, é tudo. Ó. Marina chegou aqui, a gente já falando já. Acho que ela tá bom, bora guardar assunto Bora. pra gravação. Senão acaba. Mas isso é muito do nortista mesmo. Aí a gente chega aqui em São Paulo, né? Paulistano todo sisudo, boa tarde. É poucas palavras, não sei o quê. Aí a gente demora, mas depois tu vai aprendendo a dobrar, Vou galera. te botar no meu... Como é que você fala? Na minha rédea? A mamãe fala assim. Na tua rédea? Mamãe fala assim. É, hein? Vai entrar na rédea. Que isso, mãe? Mas que massa. É muito bacana, assim, quando a gente tem um negócio, né? E crescer, assim, vendendo... Porque, assim, a Amazônia por si só se vende, no meu ponto de vista, né? E aí é legal quando a gente também tem esse trabalho de ter todo esse cuidado. Que é uma coisa, como tu falaste, os clientes não sabem. Mas existe todo um trabalho por trás para ter um cuidado, para que realmente chegue na mesa, chegue no restaurante, chegue para as pessoas com qualidade. Porque, como tu falaste, a pessoa perder a qualidade do produto, Não e vai. aí a pessoa... E não vai, tá certo. Porque eu acho que esse cuidado é muito, muito valioso. Aí a pessoa compra só uma vez e não compra volta mais, mais, né? não volta mais. Aí a pessoa fala, poxa, mas por que teu tucupi tá congelado? Ele é congelado lá em Belém, ele vem no caminhão Então tem que continuar. congelado e chega aqui, ele é congelado. O tucupi é uma bebida fermentada, é um líquido fermentado. É o caldo da mandioca. Então, fala, mas eu comprei lá no Ver o Peso, eu comprei lá no supermercado, no mercado, ele tava na prateleira, no refrigerado, enfim, ou no Ver o Peso fica ali. Uma coisa é você tirar um tucupi, 1, 2, 3 dias e comprar ele. Ali. O tucupi do Ver o Peso não dura nenhum dia. O que eles botam é para ser vendido e é vendido. Tem que... É vendido. Eles têm noção de quantidade. E aquilo vai para tua casa, e aquilo vai para panela faz logo, e né? faz. Uhum. Se eu não resfrio ou congelo, esse processo de fermentação, ele continua. Tanto que às vezes eu já vi os mercadões aqui em São Paulo, o que é isso, meu filho? Tucupi amarrado numa corda pendurada, assim, um monte de tucupi, sabe? Eu falo, tucupi é meu. Veja aí. Aquela história. Sem rótulo, sem nada. Isso lá no Ver o Peso funciona super bem. Porque você vai comprar da tiazinha, da dona fulana, que você conhece, que você tem uma relação. Não, mas tucupi bom é da ciclana. Porque cada um tem seu jeitinho de fazer, né? Tem um tipo de mandioca diferente. Você estabelece uma relação de confiança dela. Você sabe que ela fez tucupi no dia, na véspera, você está comprando, está levando para casa. Isso é maravilhoso. Outra coisa é eu chegar num mercadão aqui e ver um tucupi, uma garrafa de Coca-Cola sem rótulo. Me dá. Aí, cara, você chega em casa, você abre, parece um espumante. Pá! Nossa. Aí tu tomas aquilo tá por espuma na tua boca. Aí o paulistano prova e fala, isso é tucupi? Não gosto, não sei o que, né? Mas... Aí não é legal. Então, o tucupi vem congelado, se mantém congelado. Se você fabrica e congela, ele vale 1 ano. A partir da data de fabricação, manter congelado 1 ano. A partir do momento que você descongela ou fabricou, refrigerou, 1 mês. 1 mês. Na geladeira. Então, tem esse tipo de cuidado. Entendeu? Tem esse tipo de cuidado e que tem que ser feito. É isso que eu falei, que você mesmo falou. O cara compra, se tiver ruim, mas ele compra só uma vez. Não volta, é verdade. Ele E a gente volta. já viveu isso, né? Quem nunca foi num lugar, comeu, ou não voltou mais. Exatamente. Não tá legal, tá mal feito. Então, você tem que trabalhar com qualidade. Isso é um trabalho de ponta a ponta. Começa lá e vai até a entrega da porta da casa da pessoa e muitas vezes até depois. Até depois. Críticas são sempre bem-vindas. Às vezes, a falha. Às vezes o cliente fala, o açaí tava com gosto... Como é que o cliente fala? Que a gente até sabe, ele usa um termo como se fosse... Meio amargo. Não é azedo, meio amargo. Aí você tem todo um trabalho, né, de conversar. Eu falo, Marina, é que assim, é açaí. Passou um fruto verde, que não estava maduro, não estava no ponto, e bateu naquele 1 quilo, dá uma diferençazinha de sabor. Não há o que ser feito. Sim. Não há o que ser feito. Aí você explica para o cliente, tem todo o trabalho educativo, etc e tal. Lógico, a gente repõe, a gente refaz, a gente bonifica. Porque é todo um trabalho, desde que sai de lá até entregar, e tem um pós. Tem um pós. Sim, aí não deixa de ser importante, né? Você estabelece relacionamentos, né? A gente tem mais de 7 mil clientes. Nossa.
Isso. São pessoas, são consumidores. Você tem gente que está com a gente desde o início. Desde o início. Então, você tem que escutar. Trabalhar com varejo é muito gratificante trabalhar com varejo. Eu gosto muito. Mas não é fácil. Não é fácil. Lidar com pessoas, né? Lidar... Sempre será um desafio. É um desafio. Mas a imensa grande maioria das pessoas que entram na loja, elas estão felizes. Ai, que massa. Elas estão felizes. Tem aquele 1%, aquele cara que acordou e fala, vou infernizar a vida de todo mundo, mas isso não é no meu ramo, isso é em qualquer lugar. Tem aquela pessoa que fala, vou destilar todo o ódio que tem no meu coração em cima das pessoas ao meu redor. Aí tu olha e fala assim, vai te benzer. Dá um banho de cheiro. Né, minha filha? Dá uma cheirosinha pra tirar esse encosto que tá encostado nesse teu ombro. Mas a grande maioria das pessoas que vão lá na loja são pessoas felizes. O pessoal grita, quando o paraense chega. Gente, muito... Mana, até imagino. Não, mano, é muito engraçado a reação. São produtos específicos. O açaí é um produto que ele gera briga. Vai as irmãs, ou vai o pai e a filha. Pai, moça, vou querer 5 quilos pra mim, tá? Pai, quanto o senhor vai querer? 2? Não, porque o senhor vai levar 2? O senhor vai comer seus 2? E o senhor vai comer meu açaí? Eu falo, gente, não briguem. Não briguem por causa de... Gente, açaí as pessoas brigam, elas ficam felizes. E saem tratadas. E começa a porrada na loja. Porque sempre tem uma pessoa que compra 10 e tem uma pessoa que compra 2. Que moram na mesma casa. Vai dar merda. Não dá certo. Vai dar certo. Mas as reações extremistas, eu acho muito interessante, elas se referem a 2 frutas. Mas tem uma que causa histeria. O Uxi. Nossa! Não é possível. Por que o Uxi, gente? Então, realmente, por que eu... Eu acho muito engraçado isso. Não é quase ninguém, mas quando tem... Gritos. Muitos gritos. Oxê! Oxê! Posso filmar? Oxê! Mas eu acho que eu seria uma pessoa assim lá, viu? Vou na tua loja, minha querida. Gente, eu vou olhar pros negócios que eu não encontro aqui. As pessoas gritam. Ficar emocionada. É o Manauara com Tucumã. Gente, que loucura o Manauara tem com Tucumã. Que amor. Eu faço uma comparação com a nossa pupunha. Nossa, não fala. Pupunha. Não, eu falo que ter amigo parece também do WhatsApp é um sofrimento, porque eles colocam a fotinho lá. Sim, tomando cafezinho. Um cafezinho com a pupunha, entendeu? Eu falei, pra que isso? Você tem pupunha em São Paulo? Agora tem o pupunha em São Paulo. Cumbu, produtos da Amazônia, minha filha. Nossa, gente, pupunha é bom demais. Assim, a gente trabalha, outra coisa que eu sempre falo, que eu até já tinha te dito em relação à honestidade. A nossa pupunha, ela é pré-cozida e congelada. Jamais, isso eu falo da pupunha, eu falo do açaí, jamais será um açaí fresco batido na hora. Jamais será uma pupunha que tu compraste no cacho, cozinhaste na tua casa, passaste... Comprou ele na feira, o cacho, botou pra cozinhar. O jambu pré-cozido e congelado é igual a um jambu fresco? Nunca será. E quem disser que tá mentindo. Mas feito com carinho, sabe, com cuidado, com técnica, a gente tem o maior cuidado lá na ponta, pro cara não ferver muito jambu, é só um susto, joga, tira, não sei o que, escorre, joga na água gelada, Pronto. É o processo de branqueamento, não sei o que, embala, mete rápido no congelador. Pupunha é a mesma coisa, dá pra quebrar um sinhogalha. Dá, né? Pupunha é bom. As pessoas que nunca moraram fora, eu já fui muito menosprezada por crucificada pelo tribunal da internet. Inúmeras vezes. Eu queria avisá-los que eu não ligo. O problema é seu. Tô nem aí. Quanto mais vocês falam, mais eu venho. Já fui pro Topic Trend, que fala? Nossa! Do Twitter. Não é possível. Com o quê? Falando mal do meu tacacá. Enfim. Vendi tudo na mesma hora. Porque quem tá fora não entende o que é pro nortista tá aqui. Eu tenho cliente que não volta a Belém paraense. As pessoas não necessariamente estão falando preço da passagem, tem condições financeiras de voltar. Eu tenho cliente que não volta 5, 10, 15, 20 anos. Caramba. Então, a emoção dele de ter o jambu mesmo que pré-cozido, a pupunha pré-cozida e congelada. Mas de encontrar isso aqui, né? De encontrar aquilo é um afago na alma da pessoa. Isso não tem preço.
Não tem preço. Então, às vezes, você vê, o cara menospreza e fala, 20. O meu açaí custa hoje em dia 36. Só fala, O mano. quilo. 36 reais o quilo do açaí, não sei o que, babá. Ai, credo, não sei o que, congelado, pupunha congelada. Aí mete o cacete. O cara nunca saiu de Belém. Ele não sabe, tu estás aqui só e já tem há 7 meses. Para falar isso para uma pessoa que daqui a 5 anos, a 10 anos, e não tem condições financeiras de voltar, que ele pode, por 20 reais, pegar um bolo de pupunha, levar para casa dele. Aí a gente fez vários testes, qual é a melhor maneira de fazer, a gente grampeia, quando a pessoa compra pupunha, tem lá um modo de fazer, como conservar, o rótulo, tudo bonitinho, como fazer para comer, etc. A gente ensina a pessoa. Cara, as pessoas ficam super felizes. Nossa. E quem não passou por isso não entende como é. Não entende como é. Não entende. Entendeu? Mas é todo um processo, né? Tudo na vida é um processo. Não, mas a gente às vezes reclama muito mesmo. Reclama demais, né? Tudo a gente arranja um motivo pra reclamar. Eu até tava falando com o rapaz que eu tava vindo no carro. Eu disse, cara, a gente sempre vai procurar. Pode ser, não tem nada pra falar da Marina, mas a pessoa vai lá, caça alguma coisa pra poder falar. Mas isso é falta de ter o que fazer. Isso é falta de ter o que fazer. E isso é imaturidade. Tem gente que morre com 90 anos assim. Mas com o tempo, senhora de idade falando agora pra você, com o tempo... Não, Marina, tu pode até falar que tá velha, mas não aparenta não, viu? É muito açaí, meu. Não. Vai fazer 45 anos. E com o tempo, você aprende, gente, que a vida do outro não é da tua conta. Eu falo, a minha filha tem 13 anos, eu falo, meu amor, tem coisas que a gente aprende com o tempo, mas se você aprender desde nova, você evita muito problema na sua vida. O que o outro faz, se não é ilegal, não é da tua conta, sabe? Se você tá vendo alguém crescer, trabalhar, torça pela pessoa. Sim. Para de falar mal, para de perder tempo falando dos outros. Vai cuidar da tua vida, faça por você. Vai fazer o teu negócio. Faça por você, sabe? E mesmo que você, às vezes não é nenhum negócio, faça pela sua vida, acorda cedo, vai meditar. Não tem dinheiro para ir pra academia? Vai caminhar, filha. Pega teu cachorro, vai dar uma volta. Faz esporte, vai estudar, vai ler, vai fazer alguma coisa. Mas a gente vive um tempo de... quando eu falo essa frase assim que eu pensei nela agora, parece... Mas é um declínio de valores morais, né? Hoje em dia, quando fala assim, parece aquelas senhoras de igreja falando, mas não é isso. É que hoje em dia é muito mais importante as coisas de mídias sociais, parece que é muito mais importante você ter do que você ser. Todo mundo quer ter, eu quero aparecer, eu quero... E isso é muito difícil, é uma loucura. Para mim, como mãe de adolescente, gerir isso, observar isso. Minha filha vai fazer 14 anos. A gente não viajou no carnaval. Aí ela, todo mundo viajou. Todo mundo quem, cacete? As 200 pessoas que tu segue no Instagram. É verdade. Sabe, tua amiga tá viajando no carnaval, mas não viajou no Natal, no Ano Novo, você viajou... Você gerir essa coisa do querer ter, do querer ser, de ter opinião para tudo. Hoje em dia, filho, as pessoas perguntam, Marina, qual é a tua opinião? Ninguém quer saber, cara. Tanto faz. Me deixa quieta no meu canto. Eu sou uma pessoa que eu só quero trabalhar em paz, ter uma boa noite de sono. E até porque, as redes sociais, elas são um recorte de um pequeno momento. Eu tô lendo um livro do Thiago Brunet, que ele fala especialista em pessoas. E ele fala realmente disso. Gente, ninguém vai botar o carro quebrado. Vai bater uma foto e botar no Instagram, olha meu carro quebrado. Não, ele vai botar quando ele tá ali passeando no carro. Ou então quando um amigo dele chegou para buscar ele num carro bonitão. Ou quando ele saiu para fazer uma viagem no ano, mas divide as fotos em... Parcela de 12 vezes igual a passagem. É muito complicado isso. Assim, as mídias sociais, a internet, eu acho que falar mal, eu acho que é contraproducente, porque elas estão aí, elas existem. É maravilhoso você ter acesso a muitas informações, a muitas coisas. O meu feed, eu considero um feed super saudável. Eu não tenho nenhum interesse em celebridade.
Nunca tive. Não tô nem aí. Eu acho ótimo o jeito da Marina falar. Não, nem aí, cara. Mas eu adoro ver. Tipo, eu sou doida, cara. Eu sou doida pra ir em 1 milhão de lugares. Eu sou doida pra Israel. Eu sou doida. Nossa, se for começar a minha lista, eu sou doida pra ir pra Machu Picchu. Então eu sigo esses lugares. Às vezes sou doida pra ir na Suíça. Eu sonho. Eu gosto de receita, eu adoro cozinhar. Então eu sigo, etc. Eu gosto de música. Então tem um monte de coisa de música. E você ter seus interesses, isso é super saudável. Mas aí tem um lado ruim, né? Tem um lado ruim, a obsessão. Essas celebridades. Tem um cara agora que tá, não sei se tu viste, que tá derrubando essas influencers. Não tenho nada contra influencers. Mas essas influencers que vendem produtos que são mentirosos. Né? Então, você tem uma série de produtos aí. Tem uma que passa um carvão no dente, aí o dente fica branco. Mano, isso é mentira, isso é golpe, isso é fraudulento, Nossa. isso é uma mentira. Aí tá lá a mulher, a famosinha, que o dente dela é só lente, aquela lente de contato. Sabe? Da outra vez, enfim. Você tem aí o cara vendendo lá rosa mosqueta, dizendo que tira mancha, etc. E tal. É um monte de influência. Divulgando aqui. Divulgando um negócio que é mentiroso, fraudulento. Então, isso para mim é super perigoso. Isso para mim é muito errado. Mas, em contrapartida, você tem muita gente fazendo trabalho bom. Por exemplo, vamos falar, às vezes eu palestro, e eu sempre gosto de falar, gente, vamos valorizar a Amazônia, né? Não tenho nada contra os chefes de São Paulo falarem da Amazônia, ao contrário. Essas pessoas alavancam, ajudam, geram interesse, isso é maravilhoso. Mas vamos ver a galera da Amazônia falar da Amazônia, né? Vocês querem saber sobre gastronomia paraense? Cara, Thiago Castanho. Fala, explica, mostra a história. Tranquilamente. Você tem o Leonardo Modesto, você tem uma série de pessoas bacanas. Tem um cara que viaja pelo Pará, que eu sigo ele, que ele está num projeto de conhecer todos os municípios do Pará. Depois eu te passo o arroba, eu esqueci agora. Ele tem um projeto maravilhoso de mostrar o interior do Pará, que eu sou rodada, sou neta de pescador. Olha, Pensar tinha casa Salina, tinha casa Abade. Era assim, Marudá. Agora Marudá é famoso. Mas na minha época, coração, falava que ia pra Marudá nas férias de diversão. Pra mim. E esse menino, ele tá desbravando o Pará, ele faz um trabalho sensacional. Então, assim, isso eu acho legal. Tipo, a tua irmã que tá fazendo um trabalho, cara, como é que eu não sabia que tinha isso em Ananindeua? E é engraçado, muita gente de lá não sabe também. Não sabe. Você tem um cara, o Wagner, que ele faz todo um trabalho de passeios turísticos com esporte de aventura, saindo do Marajó. Olha, então, você tem uma série de coisas bacanas e eu prefiro valorizar essas pessoas. Eu acho que isso é bacana para mostrar a nossa gastronomia, os nossos costumes, valorizar a nossa terra. Sabe, tem coisas em Manaus maravilhosas, saindo de Manaus, passeios paradisíacos, sabe, que a gente não conhece, que a gente mesmo não conhece. Eu, infelizmente, ainda não conheço o Acre, mas tenho vontade de conhecer, tenho vontade de ir a Roraima, tenho muitas vontades. Muitos lugares, né? Muitos a gente lugares. Conhece realmente. Nosso país. Muita vontade. Maranhão, tem Chapada da Mesa, tem tanto lugar para conhecer. Morro de vontade no Jalapão. Nossa, não fala. Eu também. Morro de vontade no Jalapão. Então, tem muita coisa bacana lá para cima pra gente fazer. A minha amiga agora foi no Monte Roraima. Mano, muito louco. Nossa. O bagulho é louco. As fotos, assim. Agora... Sensacional, né? Mas aí é um desafio pessoal também, de resistência. Difícil da mesmo. mente. Não é bonitinho, Eu e minha irmã, uma vez a gente pensou, né? Fazer um planejamento pra visitar o Monte Roraima. Mas eu acho válido. Eu farei. Em breve. Em breve. Primeiro de passar... Quero ver se eu passo um ano novo lá em Bragança, minha filha. Foi pra minha marujada, depois eu vejo o que eu faço. Uma coisa de cada vez. Marina, eu também queria, assim, aproveitar, tu que já tem um negócio aí consolidado no mercado, pra quem tá começando, assim, seja em qualquer setor, porque a gente sabe que tudo envolve planejamento, nada acontece sem planejamento, né? O que tu diria pra uma pessoa que tá começando agora, de repente, ou tá se sentindo perdida, ou tá começando e acha que não tá ainda preparado? Assim, eu não vou falar nenhuma novidade, eu não vou falar nenhum mistério, porque eu acho que não tem fórmula mágica. Não há fórmula mágica. É estudar.
Estudar. Você tem recursos aqui, por exemplo, aqui eu vou falar de São Paulo, Tá. que é a minha realidade há 20 anos. Você tem lugares como o Sebrae, que dão muitos cursos de graça. Eu fiz inúmeros cursos de graça. Eu fazia curso, tipo, quero empreender, era eu. Tinha pipoqueiro, tinha costureira, tinha o cara que queria transformar o boteco dele numa distribuidora de alimento, de bebida. Caramba. Você tem de tudo. E essa troca é muito interessante. Falar, mas o que eu vou aprender com o pipoqueiro? Meu amor, aprende, mas aprende bastante. Então, você tem vários cursos no Sebrae. Você pode procurar o Senac. O Senac oferece, para quem não tem dinheiro, o Senac oferece muitas bolsas. Então, eu acho assim, mas eu sou advogado, então eu dou conta. Cara, se você tem condições de estudar administração, seja vamos aqui nem falar de faculdade, eu fiz curso técnico. Faça. Se você tem, todo conhecimento é bem-vindo. Todo conhecimento é bem-vindo. Tudo vai agregar. Eu fiz a gastronomia, o curso de gastronomia, não porque eu tenho interesse em ser cozinheira. Eu fiz o curso de gastronomia para entender meu cliente. Fiz no Senac, curso técnico. Para compreender a demanda da cozinha. Então, estude. E o básico de tudo, faça um plano de negócios. É tão repetido. É tão batido. Você não precisa de um plano de negócios de 78 folhas. De forma alguma. Você não precisa fazer uma abertura. Isso não é uma defesa de tese, isso não é um TCC, isso não é um projeto para terminar um curso na faculdade. Mas você tem que deixar claro quem você é, aonde você quer chegar, qual a sua missão, quais são os seus valores, sabe? Quem são os seus concorrentes? Como é que você vai viabilizar seu negócio? Que tipo de estrutura você vai precisar? Quantos funcionários você vai precisar? Que equipamentos qual é o preço de todos eles? Sabe, pega o computador, vai pesquisar, hoje em dia você tem ferramentas, você consegue entrar no Mercado Livre da vida, você buscar ver lá quais são os valores, vai visitar, vai conversar, né? Converse, veja quem são seus concorrentes, quais são suas falhas, onde você deve melhorar como pessoa, como profissional. Bota tudo no papel, entenda que você vai precisar de X e que para se manter as pessoas abrem negócio sem ter fluxo de caixa. E não tem como. O milagre não vai acontecer contigo. Isso eu já falei 3, 4 vezes aqui. É o teu amigo que dá certo no primeiro, no segundo, terceiro mês e fica rico. Não vai acontecer contigo. Você tem que ter fluxo de caixa, porque você vê as pessoas abrindo, achando que com 1, 2, 3 meses vão conseguir se sustentar e não vão. Então, fluxo de caixa, 3 meses, 6 meses, 1 ano, depende do tamanho do negócio, depende do tipo de produto que você vai vender. Com serviço fica mais fácil você se segurar, né? Você vai ter custo de ter produtos dentro da sua loja. Então, tudo isso é muito relativo e tudo isso deve ser muito estudado, né? Mas basicamente plano de negócio, é colocar no papel, é entender entender muito do teu mercado. Tipo, abrir um negócio aqui em São Paulo, você tem que ter muito conhecimento, porque as pessoas aqui têm um comportamento muito diferente, uma exigência de um profissionalismo de 360 de tudo, desde o primeiro contato até a hora da entrega, muito grande. E aí volta para aquilo que a gente falou. Não dá para errar. Não dá para errar. Então, assim, para quem quer começar, é estudar, é compreender. Eu quero abrir um negócio, mas eu quero abrir um negócio de serviço, né? Cara, entra no site do Senac, que eu gosto muito de estudar. Eu entro eu abro os cursos, né? Cursos livres, você fica, quero fazer esse. Cursos pelo WhatsApp, inclusive. Quero fazer esse. Cara, vai lá, faz os cursos. Você tem que entrar com 3 meses antes para pedir a bolsa, você se inscreve, abril, tem que entrar com a solicitação de bolsa. Pode pagar? Pode. Parcela no cartão se você tem condições, mas vai, estuda. Antes de tudo, estuda, entende o teu mercado e faz o plano de negócios, meu filho. Ele não existe à toa. É verdade. Sabe? 10 páginas, que seja. Mas já é Mas tá lá no papel. Esquematizado, tudo bonitinho. Tu vai saber o passo a passo, né? O que é que tu precisa, o que é que tu não precisa. Às vezes você volta atrás. Você tá lá na frente, você fala, pera. Deixa eu retroceder aqui um passo, vamos, né? Vamos lá. Porra, não é isso, sabe? É compreender onde você tá, para onde você quer ir. Precisa ter um projeto. Planejamento é tudo nessa vida. É verdade, tá certo, Marina. E eu quero aproveitar aqui esse
planejamento, que um plano de negócio é importante, para dizer que a gente está encerrando. A gente está encerrando esse episódio, que é o último da nossa temporada, grande de 4 episódios. Mas é isso, Mas é o é começo. isso. E eu quero agradecer a presença da Marina e quero agradecer a presença de vocês que nos acompanharam durante esses 4 episódios e assistiram e curtiram e compartilharam, né? E deram lá seus comentários positivos. Vocês não têm ideia do quanto isso é importante para o crescimento do nosso negócio, que não é fácil. A gente está nesse mundo da internet, a gente sabe, a Marina está aqui falando. E assim, querendo ou não, né, a gente vai ter as pessoas que vão nos apoiar e vão ter aquelas que estão ali só para falar mal, mas a gente segue aqui fazendo esse trabalho. Então, muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até aqui. E assim, gente, esse episódio vai estar na internet para sempre. A hora que você quiser entrar lá e assistir, ele vai estar lá. A Marina morreu com 780 Marina vai anos. estar lá, Marina. Você botar Marina Cabral, você vai achar ela lá. Pode estudar como o da Amazônia, produtos da Amazônia daqui a 100 anos que estará lá. Estaremos lá. Então é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Marina. Prazer Faz aí foi todo propaganda meu. do teu negócio pro pessoal ir lá conhecer. Gente, acho que acima de tudo valorizar o que é nosso. Valorizar as pessoas da Amazônia, procurar, pesquisar, se entender, educar. Eu acho que a Amazônia em si, ela gosta, valoriza a sua cultura, valoriza a sua gastronomia. Vamos continuar nesse processo. E se precisarem de produtos da Amazônia em São Paulo, combu.com.br. É isso, gente. Beijo. Obrigada.